Como conversar com um homem e fazer ele te entender. Porque eles não entendem os seus sinais. Quando o assunto é comunicação com os homens, a maior parte das mulheres não consegue sequer entender eles. Imagine então saber como fazer um homem correr atrás. Começamos pela incrível diferença na forma como nos comunicamos. Mulheres adoram conversar, e homens gostam de silêncio. O resultado é quase sempre frustrante. Poucas mulheres entendem a mente masculina, e conseguem ser entendidas de forma clara, fazendo com que eles prestem atenção. A maioria age errado e acaba sendo ignorada. Vamos ver rapidamente algumas diferenças sutis, alguns exemplos reais, e como melhorar sua comunicação com o sexo oposto. Várias pesquisas informam que a quantidade de palavras que uma mulher diz durante o dia é imensamente maior que a dos homens. Segundo Louann Brazendine, neuropsiquiatra, as mulheres falam cerca de 20.000 palavras por dia, enquanto os homens pronunciam 7.000. Apesar do aparente exagero e das contestações de que isso não seja verdade, existem dúvidas. E depois do advento do WhatsApp então, mulheres podem passar das 20.000 palavras facilmente. Brincadeiras à parte, existe uma grande variedade de diferenças entre o cérebro dos homens e das mulheres. Isso reforça ainda mais o que dizem: as mulheres são diferentes. Não tente entender um homem pensando com cabeça de mulher. As mulheres são melhores em manter relações interpessoais, reconhecer emoções, se expressar com palavras, com arte, e na execução de tarefas detalhadas. Mulheres tendem a ser melhores que homens em habilidades verbais, sociais, de proteção, de empatia, etc., enquanto os homens são melhores em habilidades de dominação, independência, matemática, etc. Você acha mesmo que com tantas pequenas diferenças, seria possível sair uma comunicação perfeita sem que um dos lados se esforce para compreender o outro? Não mesmo. A questão é que os homens não possuem essa sutileza para buscar entender as mulheres, e elas, por outro lado, esperam que os homens adivinhem o que sentem e querem. Conviver dessa forma não faz bem a um relacionamento, e, em algum momento, um dos dois não conseguirá suportar a pressão. Ontem consegui um pouco de tempo livre e respondi alguns comentários. Os mais longos infelizmente não tive como ler, e vi alguns casos onde o problema era apenas falta de comunicação adequada. Vamos fazer uma rápida análise sobre isso. Homens não são bons em perceber sutilezas, então não espere que ele vá apreciar e elogiar o tom de louro cinza claro que você colocou nas mechas do cabelo. Ou quem sabe as pontas duplas que você mandou retirar. Homens são inseguros e lentos em alguns pontos, então não espere que ao encontrá-lo em uma festa, olhar para ele uma vez e virar o rosto, ele imediatamente vai saber que você está afim. Acredite, precisará ser mais clara que isso. Homens não são bons em perceber emoções, então não espere que ele entenda que sua cara feia porque ele preferiu ver filme de ação ao invés de assistir uma comédia romântica. Ou porque não percebeu que você queria sair, e ele preferiu ficar em casa. Homens não são bons em adivinhar o que você está pensando e sentindo, então não espere que ao olhar com a cara feia ele adivinhe que foi porque esqueceu o aniversário de namoro. Ou ainda, que ao dizer você sabe porque estou chateado ele entenda imediatamente e de forma clara o motivo. Como conversar com um homem. 1. Poderia continuar uma lista interminável de pequenas diferenças não percebidas pelas mulheres na comunicação com os homens, mas por hora vou apenas te dar um grande conselho. Fale. Já que são tão boas na arte de se expressarem com palavras, pare de alugar os ouvidos da sua amiga para reclamar sobre como ele é insensível e não nota que você comprou um vestido novo para usar com ele, de como ele é burro porque não percebe que você está afim, de como é lesado porque te vê olhando a noite toda e não chega, de como não consegue entender que você detesta ver roupa suja jogada no chão. Fale. É para ele que você deve reclamar, não para sua amiga. Ele não consegue adivinhar o que se passa na sua mente. Na verdade, arrisco dizer que homens têm muito medo de saber o que se passa lá, em certos momentos. Portanto, quando ele fizer, ou não fizer algo, fale. E sem diretas do tipo não se faça de sonso, você sabe muito bem o motivo, pois é bem provável que não, ele realmente não saiba. Fale claramente, diga com todas as palavras e de forma bem explicada. Quando você diz claramente, sem descontrole, sem gritar, apenas explicando o que está te incomodando, ele finalmente vai entender. Não sei se no caso ele estava testando ou apenas sendo o homem. Arrisco dizer que os dois. O rapaz em questão estava com o hábito de curtir e comentar fotos de mulheres no Instagram.
Também adicionou uma certa mulher que não deveria. Obviamente a namorada não gostou nada, ciumenta, e depois de algumas discussões, eles estabeleceram regras do que podia e não podia curtir. Tudo bem até aqui, tudo sensato, até que o cara curtiu a foto de uma subcelebridade e a namorada se enfureceu. Resultado, terminaram por um motivo fútil. Pura falta de comunicação adequada. Eu sei que não é legal ver homem curtindo foto de mulher, mas é apenas uma curtida em uma foto. Não significa que ele vai pegá-la, dar uns amassos, e no fim te trocar por ela. Claro que pode acontecer, mas veja bem, a menos que ele não goste de você, jamais daria essa bandeira toda. Se for para atrair, não será curtindo as fotos dela. Será inbox, sem que ninguém desconfie. Ok, vou parar antes de encher sua cabeça de minhoca. Voltando à curtida. Deixa ele curtir até cair o dedo. Quase sempre ele sai fazendo de propósito para ver sua reação. Se você se descabela de raiva, ele percebe sua insegurança e se sente o cara. Como conversar com um homem 2. Se chega a um limite que você realmente não consegue conter, se ele também comenta coisas como gostosa, delícia, e lá em casa, então passa a ser desrespeito. Não admita mesmo. Mas tome providências da forma certa. Você pode analisar se ele está te testando simplesmente repetindo o mesmo gesto. Curta e comente fotos masculinas e espere ele reclamar. Opa, parece que o jogo virou, não é mesmo? Aproveite a deixa da reclamação para expor o que está te incomodando. Se já caiu no desrespeito, então diga claramente: olha fulano, eu até tentei ser compreensiva, mas você está realmente passando dos limites. Comentar fotos de outras mulheres é uma grande falta de respeito comigo, e não me sinto confortável com isso. Como vamos resolver? E cale-se. Espere ele dar a solução. Após a dita solução surgir, comente: tudo bem, acho que temos um acordo certo. Detestaria ter que terminar com você por falta de respeito. Jamais se cale quando um homem te desrespeitar. Ele precisa saber quais são as suas regras. Por outro lado, aprenda a conversar com ele. Isso pode evitar grandes desentendimentos. Comece a se esforçar para entender a mente masculina e verá a qualidade dos seus relacionamentos mudar. Quer descobrir como entender profundamente qualquer homem? Então clique no link da descrição do vídeo e se surpreenda. Um beijo e boa sorte.